dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu sou a professora Marina da equipe do Home Bio e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas. Então, o que vocês podem esperar para ver nessa aula, né? Eu vou conversar um pouco com vocês o que é esse efeito estufa, como que ele funciona, seus aspectos físicos, a importância que ele tem na vida da qual a gente conhece. E o que seriam essas alterações climáticas, né? Que normalmente a gente só fala do termo aquecimento global, mas como que funciona, né, todo esse sistema térmico, quais são as consequências que o aquecimento global traz para a nossa vida e o controle e reversão desse quadro. No nosso dia a dia, a gente já está acostumado a ser bombardeado por uma série de notícias, né? E cada vez mais elas estão relacionadas com as alterações que estão ocorrendo no clima. Além disso, não sei se vocês conhecem nessa imagem à direita nós temos a Greta, né, Greta Thunberg. Ela ficou conhecida a partir dos 16 anos, se eu não me engano. Ela começou um movimento chamado Fridays for Future, já falou em algumas das conferências climáticas, onde ela luta por uma mudança na forma com que as atitudes dos adultos, principalmente, né, encarregados como grandes líderes de nações, a lidar com essas questões globais, porque, querendo ou não, nós estamos destruindo o planeta, sendo que talvez jovens como a Greta não tenham a disponibilidade de recursos e de conhecer a vida da forma com que a gente conhece. Então, tentar garantir com que haja um planeta de maneira segura para gerações futuras. Então, para a gente conseguir entender esse conceito de efeito estufa, nós temos que lembrar que nós estamos aqui na Terra, né, no planeta Terra. A Terra ela é composta por diversas camadas, não só na parte terrestre, mas também na atmosfera, né? Então, temos a mesosfera, a estratosfera e afins. E dentro dessas camadas que representam a atmosfera, nós vamos ter a localização entre essas camadas, a camada de ozônio. Então, a atmosfera ela vai ser composta por diferentes tipos de gases, principalmente nitrogênio, mas o que vai ser importante aqui para a gente estudar um pouco sobre esse conceito de efeito estufa, aqui na camada de ozônio nós temos outros gases além desses, mas os mais importantes em maior concentração são o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e o vapor d'água, sendo que quem é mais responsável por este efeito vão ser o gás carbônico e o vapor d'água. Quando eu falei sobre a questão física, que a gente deveria dar uma olhadinha, então vou trabalhar um pouco com vocês esse conceito do espectro eletromagnético. Então, para a gente conseguir entender como que funciona esse efeito mais a fundo, nós temos que lembrar de alguns conceitos físicos, né? Então, o Sol ele vai emitir radiação, a Terra também, porque todo corpo que ele está acima do zero grau absoluto, né, do zero absoluto, desculpa, ele vai emitir radiação. Então, o nosso corpo, o corpo humano, ele emite radiação? Sim. Qualquer objeto que esteja acima do zero absoluto vai emitir radiação, mas essa radiação ela vai ser muito pequena. Por que isso vai ser importante? Para a gente conseguir entender como esse efeito ele é essencial para que haja vida na Terra. Então, quando nós pensamos na radiação solar, tudo aquilo que a gente enxerga é porque nós temos luz. Mas que tipo de luz que a gente consegue enxergar? Né? Aquela que dá cores e afins no nosso sistema. Né? Então, nós temos aqui o espectro do visível, que é isso que faz com que nós enxergamos as cores. Mas o espectro do visível não é o único que vai estar dentro dessa gama. Né? Então, nós temos diferentes comprimentos de onda que eles também vão ser extremamente importantes para a gente conseguir entender um pouco desse sistema. Então, o infravermelho próximo, o infravermelho de ondas curtas e o infravermelho termal. Então, quando a gente está falando sobre a radiação solar, esses comprimentos de ondas são os mais importantes. Mas nós temos também o raio-x, ultravioleta, micro-ondas e as ondas de rádio, mas que elas não vão entrar aqui nessa aula. Então, quando a gente fala sobre a radiação solar, nós temos ondas curtas, ondas longas, tanto do ultravioleta, quanto do visível, quanto do infravermelho. Então, normalmente, quando a gente fala sobre efeito estufa, é comum relacionar com uma estufa de vidro, mas não necessariamente essa analogia está extremamente correta.
mas ela ajuda a gente a entender como esse processo funciona na parte do aquecimento. Então, vamos entender aqui o que está sendo falado nesse esquema. Nós temos aqui o Sol, ele vai emitir radiação, então esses raios solares eles vão chegar até a superfície terrestre, né? No caso aqui, nessa estufa de vidro. Então, a energia, essa onda, ela consegue atravessar facilmente pelo vidro, mas ela não consegue sair com essa mesma facilidade. Então, o vidro ele permite com que haja entrada com facilidade, mas não haja essa saída. Então, do que entra esses raios solares, eles vão estar, principalmente a parte do infravermelho, né? Eles vão aquecer o interior dessa estufa. Parte do calor vai ficar aprisionado, porque esses raios não vão conseguir sair em sua totalidade, igual com que entraram. E o vidro não permite, né, essa saída desse calor. Então, aqui dentro, nós vamos ter uma sensação térmica, né? Nós vamos ter um acúmulo de calor maior do que temos aqui fora. Para a gente conseguir entender, caso vocês nunca tenham entrado numa estufa, basta entender um pouco se vocês já andaram de carro, né? Você sai para passear com a sua família, com seus amigos, e aí deixa o carro estacionado, não tem uma vaga muito boa, deixa o carro estacionado no sol. Se você passa muito tempo fora desse carro e a hora que você adentra, provavelmente a temperatura interna dele vai estar muito maior do que a temperatura lá fora. Isso ocorre por quê? Porque os raios solares eles vão adentrar o vidro, mas eles vão ser absorvidos por parte do material que está aqui e vão ficar retidos dentro do carro. Então, por isso que a temperatura, a sensação térmica é muito maior dentro do que fora desse sistema. Quando a gente pensa, então, nessa questão relacionada ao planeta inteiro, nós vamos ter que eu coloquei primeiro esse exemplo mais simples para conseguir entender um pouco melhor como que funciona essa camada de ozônio, então, né? Nós temos aqui o Sol vai estar irradiando as suas ondas, né? Parte delas vão para o espaço, não são todas as que vêm aqui para a superfície da Terra, mas parte delas vão vir para a superfície da Terra. Então, essa radiação solar, ela vai atravessar a atmosfera, ela não vai ter grandes barreiras para atravessar isso daqui. Mas, uma vez que essas ondas elas vão passar, elas vão ser parte refletidas, parte absorvidas e irradiadas, né? Então, não é a parte da reflexão e da irradiação vão ser reirradiadas, né? Vão ser diferentes. Então, esse sistema Terra vai absorver parte dessa energia, mas ela não vai ser aproveitada 100%. Então, ela vai ser reemitida para o espaço. Do que ela for reemitida para o espaço, a camada de ozônio vai atuar como o vidro atuou aqui. Então, mesmo que adentre esse sistema com facilidade, a hora de sair, esses raios eles ficam retidos principalmente pelo vapor d'água e pelo CO2. Então, eles voltam aqui para a superfície terrestre, vão ser absorvidos, reirradiados, mas vão ter esse tempo de permanecer aqui na atmosfera para que haja o aquecimento do sistema, né? Então, a radiação que faz essa parte do aquecimento é principalmente a infravermelha, que é a que vai gerar calor, e ela não vai voltar para o espaço, né? Ela vai fazer com que essa camada de ozônio que envolve todo o planeta consiga fazer o aquecimento dessa superfície terrestre. Como a gente está muito acostumado a falar sobre o aquecimento global, normalmente a gente já linka o efeito estufa como uma coisa ruim. Mas não, o efeito estufa, ele é o que permite a vida na Terra. Então, como eu disse para vocês, a Terra ela também tem uma radiação, mas essa radiação ela é muito pouca. Caso esse sistema não existisse, os cálculos mostram que a Terra ela teria em torno de menos 15 até menos 20 graus Celsius. Né? Então, a vida como a gente conhece hoje, ela só é possível por conta desse aquecimento, que é um efeito natural. O efeito estufa é um efeito natural. Então, qual que é o problema? Vou mostrar aqui para vocês primeiro essa parte mais física, né? Que aqui está mais bem esquematizado. Então, mais uma vez, nós temos aqui o Sol, a radiação solar, ela está sendo recebida em seu 100%. Nós temos aqui fora o espaço, aqui dentro a atmosfera, aqui embaixo o oceano ou a Terra, que vai estar sendo onde esses raios vão incidir, né? E aqui, essa linha sendo representada, então, pela camada de ozônio. Parte dessa radiação, então, ela vai adentrar a atmosfera, ser absorvida por água, poeira e demais moléculas, vão ser absorvidas pela nuvem e
pelo oceano ou pela terra. Assim como parte delas também vai do que adentrar vão ser refletidas por essa superfície oceano-terra, né, e voltar aqui para o espaço. A mesma coisa, elas vão ser retrodifundidas pelo ar ou então refletidas pelas nuvens. Assim como o sistema Terra, ele vai reemitir essa radiação. Então, a partir do momento que foi absorvido, ele vai voltar parte dessa radiação para o espaço. Então, vai ter emissão de radiação infravermelha pela superfície, parte vai ser absorvida pelo O2 e pelo CO2, como aqui foi absorvido também, e voltar para o espaço. Assim como nós vamos ter o calor, que vai ser emitido nesse sistema, principalmente pelas ondas do infravermelho, e nós temos a emissão de O2 e CO2, que também absorveram parte dessa radiação, né? E a emissão pelas nuvens também. Só que, em todo esse sistema, como eu disse para vocês, o que acontece? O efeito estufa, ele não vai deixar com que toda a radiação bata e volta, né? Ela vai ficar presa nesse sistema por um tempo, que é o que vai fazer o aquecimento do planeta Terra. Então, o problema é que a gente vê que a partir da Revolução Industrial, principalmente, onde nós temos a queima de combustíveis, como o carvão, e depois os combustíveis fósseis e cada vez mais o desmatamento para ter a parte tanto da agropecuária quanto da agricultura. Então, esses gases poluentes, eles vão formar uma espécie de cobertor em torno do planeta. Se a gente entender a camada de ozônio como uma cobertinha, então, quanto mais queima de combustível, ou então de desmatamento, que a gente tenha liberação de CO2, tenha liberação de metano para a Terra, porque nós vamos liberar naturalmente, né? O CO2 ele é liberado na respiração, nos processos biológicos, nas queimadas naturais. Mas, quando a gente intensifica todo esse processo, a gente está deixando esse cobertor cada vez mais espesso. Então, essa radiação que era para bater, ficar uma porção e sair, ela para de sair. Então, fica cada vez mais quente dentro desse sistema, né? Ela não vai dissipar para o espaço. Então, o que é o aquecimento global, que o pessoal tanto fala, né? O aquecimento global, então, ele é esse aumento da temperatura média terrestre, ou seja, é feito um cálculo de todos os continentes, de todos os biomas, ecossistemas, né? Para ver a temperatura, e comparado ao decorrer dos anos, para ver como está sendo feito, para ver se realmente está tendo um aumento, né, dessa temperatura na média terrestre. E como que ela é causada? Por esse acúmulo desses gases poluentes na atmosfera. Então, nós temos a imagem aqui abaixo, né? Aqui nós temos as calotas polares e essa mesma paisagem em 2005. Então, nós podemos perceber que essas alterações climáticas, né, essas alterações climáticas elas não mudam apenas a temperatura, mas elas mudam também a paisagem. E essa mudança na paisagem também é extremamente preocupante quando a gente pensa nas diferentes espécies, nos diferentes organismos, e, além disso, em todas as consequências que vão ser causadas por isso. Então, quais são os principais gases antropogênicos gerados, né? Ou seja, gerados pelo homem? É o dióxido de carbono, que é eliminado principalmente na queima de combustíveis, na queima de florestas, o metano, que é muito liberado na parte da agropecuária pelos bovinos e afins. Nós temos em menor quantidade fluorocarbonetos, que são CFCs, que eles causam buracos nessa camada de ozônio, que também não é algo positivo, e o óxido nitroso. Então, nós estamos sendo bombardeados, como disse para vocês, por notícias cada vez mais alarmantes sobre as consequências dessa alteração climática, né? Então, dentro das consequências, nós temos o aumento do nível do mar, né? Então, tem países que já estão sofrendo com isso e correndo chance de desaparecer, não em sua totalidade, mas pelo menos uma porção de território. Nós temos derretimento da calota polar e o que auxilia nesse processo, né, de aumento do nível do mar, mas também nós vamos ter perdas de muitas espécies. Nós temos alteração na temperatura dos mares, nós temos mudança de correntes de ar e cada vez fenômenos climáticos mais graves, né? Recentemente, essa notícia foi tirada, né, que um tornado atingiu os Estados Unidos, foi o maior tornado dentre 12 anos já. Então, quando a gente para ver, é algo muito alarmante e a gente pode fazer algo a respeito. Então, vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Eu separei algumas partes desse vídeo, não vou passar em sua totalidade,
para falar o que a gente pode fazer, né? Para pausar, para tentar pausar pelo menos esse aumento, o que deve ser feito para a gente conseguir não aumentar, mas sim reduzir a temperatura do planeta. O tempo inteiro sobre o aquecimento global, o aumento das temperaturas no planeta e sobre os perigos que isso representa para o futuro da humanidade. Mas como fazer o caminho inverso? Ou seja, resfriar o planeta e evitar as catástrofes que viriam com o aumento das temperaturas. Eu sou a Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou falar sobre os caminhos que a ciência aponta para reverter o problema do aquecimento global. Começando com uma boa notícia. Atualmente, muitos cientistas estão trabalhando em maneiras inovadoras de resfriar artificialmente o planeta. Mas enquanto isso não acontece, existe um grande consenso entre eles de que a primeira coisa a ser feita é deter o principal motivo do aquecimento global. Falo aqui do excesso de dióxido de carbono que se acumula na atmosfera por causa da atividade humana. Atualmente, essa emissão chega a 33 bilhões de toneladas anuais. Como essas palavras às vezes soam abstratas, vamos recorrer a uma metáfora. Imaginemos essa camada de dióxido de carbono que se forma na atmosfera como um cobertor sobre a Terra. Esse cobertor não permite que, depois de ser aquecida pela radiação solar, a Terra emane energia de volta para o espaço. Isso é chamado de efeito estufa. Segundo o consenso científico, essa é a principal razão pela qual o mundo passou de um aumento médio de temperatura de 0,06 graus Celsius em 1970 para 1,16 graus Celsius nos dias de hoje. Portanto, caso a gente queira reverter esse problema, precisamos fazer esse cobertor ficar mais fino e assim reter menos calor. Para isso, a gente precisa reduzir nossas emissões de carbono para a atmosfera. Mas como isso pode ser feito? Vamos trocar de metáfora. Vamos pensar agora numa banheira, em que quando abrimos a torneira, ela se enche de dióxido de carbono. O que podemos fazer então para que a banheira não transborde? Vamos por partes. O primeiro passo para evitar que a banheira transborde é fechar a torneira, ou seja, reduzir as emissões de dióxido de carbono e ver o impacto que isso teria na temperatura do planeta. Os climatologistas que desenvolveram essa ferramenta apontam que existem 6 áreas-chave no que diz respeito à emissão de carbono. Por isso, o aquecimento global poderia ser reduzido se medidas fossem tomadas nesses setores. São eles: número 1, fornecimento de energia. 2, transporte. 3, construções. 4, crescimento populacional e econômico. 5, emissões relacionadas ao uso do solo, como desmatamento. E 6, remoção de carbono. Se as coisas continuarem como estão agora, a previsão é de que chegaremos a 2100 com quase 4 graus a mais de temperatura. O problema é que para a gente se manter num patamar de segurança, a gente não deveria exceder um aumento de 1,5 grau até 2100. Se usarmos o sistema do Climate Interactive e mexermos nas variáveis, uma primeira conclusão chama a atenção. A redução das emissões não pode ser feita apenas com uma ação, mas com várias ao mesmo tempo. Mas existem algumas áreas que geram um maior impacto nesse sentido e também um maior custo econômico. Estamos falando de fornecimento de energia e transporte. E para reduzir emissões nessas áreas, as medidas que precisam ser tomadas são radicais. Envolvem substituição da matriz energética que hoje governa o mundo, como petróleo, gás e carvão, por fontes renováveis, mais limpas e não poluentes. O objetivo final seria reduzir fontes de energia poluentes e promover fontes de energia renováveis, ou seja, mais painéis solares, mais fontes de energia geotérmicas e eólicas, usinas hidrelétricas e outras tecnologias que produzem pouca ou nenhuma emissão de CO2. Isso ajudaria no processo que chamamos aqui de resfriamento global. Da mesma forma, se 100% dos carros e ônibus fossem elétricos, o termômetro também diminuiria. O mesmo aconteceria se as emissões de metano e outros gases poluentes que saem da decomposição de lixo, gado e alimentos também fossem reduzidas. Uma outra questão importante é a redução do crescimento da população mundial. Famílias menores produzem menos resíduos e menor crescimento da população significa que teríamos menos pessoas poluindo. Tudo isso já ajudaria a fechar a torneira de carbono que a gente mencionou na metáfora da banheira.
Mas vamos lembrar que a estratégia para enfrentar o aquecimento global não passa só por fechar a torneira, mas também por abrir o ralo, o que seria basicamente evacuar o dióxido de carbono que já existe na atmosfera. Isso pode ser alcançado através da plantação de mais florestas e redução do desmatamento. As árvores são importantes porque absorvem o carbono do ar, o que reduz a concentração deste gás na atmosfera. Mas é preciso tomar cuidado neste ponto, já que a multiplicação de árvores sem planejamento e controle tem seus riscos. Pode afetar a biodiversidade e o bom funcionamento dos ecossistemas, por exemplo. Uma outra maneira de ajudar a abrir o ralo é o desenvolvimento de tecnologias que desempenham a mesma função das árvores, que é a de absorver dióxido de carbono. Lembra que lá no início eu falei da boa notícia de que tecnologias estão sendo desenvolvidas para ajudar no resfriamento do planeta? Então, a má notícia é que estamos muito longe do nosso objetivo atualmente. Já existem tecnologias deste tipo e os cientistas se empenham atualmente no aprimoramento delas, mas as que foram desenvolvidas até o momento têm muitas limitações e são caras. E enquanto os cientistas ainda tentam encontrar a melhor maneira de abrir o ralo da banheira, o que parece mais objetivo e urgente é fechar a torneira de CO2. Mas isso não tem sido feito. Em 2021, a Agência Internacional de Energia informou que as emissões globais de dióxido de carbono terão o segundo maior aumento da história. E isso é exatamente o oposto do que o planeta precisa. Um planeta que sabemos como resfriar, mas que continuamos esquentando. Fato é que só com uma combinação de ações seria possível atingir a meta e evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 graus até 2100. Com isso, eu fico por aqui. Então, como a gente pôde ver no vídeo, né, é muito importante que a gente saiba de todo esse processo para que a gente possa consumir de maneira consciente, tentar reduzir e tentar alterar o sistema da maneira com que ele funciona, porque senão o futuro vai ser catastrófico, né? Mas a gente pode fazer isso junto, essa alteração, e para que a gente tenha um futuro melhor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigada!